Se me perguntarem qual é a passagem da Bíblia que eu acho mais estarrecedora, a que mais me causa indignação, repulsa, é a passagem onde o próprio Jesus diz que as estrelas cairão do céu na terra. Por que é que essa passagem me causa tamanha indignação? Não pelo fato de ser um pensamento de uma época tão retrógrada, atrasada e primitiva, que era normal da época mesmo. Porque o conhecimento deles vinha de observações e não científicas, astrológicas e tecnológicas. Exemplo disso foi na Mesopotâmia, onde ficava no Crescente Fértil, onde existia umas construções chamadas de zigorates. E essas zigorates servia para as pessoas observarem o céu, chegar mais perto dos deuses. Como era uma construção alta, em formato de pirâmides, em degraus, eles acreditavam que chegava mais perto dos deuses e também servia para armazenar alimentos em épocas de crises de seca ou guerras. A antiga Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, ainda existe no Iraque algumas paredes dessas zigurates. Elas não resistiram ao tempo porque foram destruídas por conta das guerras que existem naquelas regiões do Oriente Médio. Enfim, o que me causa mais indignação e repúdio dessa passagem é porque essa frase veio do homem mais poderoso, que sabe de todas as coisas, que ressuscitou mortos, andou sobre as águas, fez milagres, que para os cristãos é o próprio Deus encarnado. Estou me referindo à personagem mais importante do cristianismo, que é o Jesus. Como é que pode um ser que sabia de todas as coisas, que ressuscitou até mortos e curou, e dizer que as estrelas cairão do céu sobre a terra? Porque um pensamento desse é um pensamento de quem não conhecia nada sobre o universo, não tinha conhecimento astrológico, de como as estrelas e tudo que existe no universo são organizados e complexos. Aí eu pergunto, como é que o próprio Criador, que criou todas as coisas, que criou o próprio universo, e não conhecia a própria criação, não sabia que as estrelas são impossíveis de cair do céu em algum planeta do sistema solar? Porque na visão do Jesus, ao observar as estrelas no céu, onde via ela pequena, não sabia ele que era por conta da distância entre a Terra e o reflexo da estrela que está viajando na velocidade da luz. Ou seja, esses pontinhos brilhantes que a gente vê como estrela só são apenas os reflexos das estrelas que estão a trilhões de quilômetros de distância da Terra, onde muitas delas já morreram. Mas como a sua luz viaja no tempo e demora séculos para que o reflexo dela deixe de brilhar aqui na Terra. Ou seja, as estrelas estão tão longe que medimos a distância entre elas e a Terra em ano-luz. Um ano-luz equivale à distância que a luz viaja em um ano, o que dá cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Como a luz viaja aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ela demora um tempo para chegar até nós. Se uma estrela está a 100 anos-luz de distância, a luz que você vê hoje saiu dela há 100 anos. Logo, você está vendo a estrela como ela era há um século. Isso significa que algumas estrelas que você enxerga no céu podem já ter chegado ao seu fim de suas vidas. Como a luz delas continua viajando pelo espaço, nós ainda as vemos brilhar aqui na Terra
por séculos ou até milênios após a sua morte real. Então, gente, nessa perspectiva, é impossível que uma estrela caia sobre a Terra. E até porque estrelas é um sol. Os sóis são estrelas gigantescas, esferas de gás em estado de plasma. Eles são compostos principalmente por dois elementos químicos: hidrogênio, cerca de 74%, e hélio, cerca de 24%, contendo também pequenas frações de outros elementos pesados, como oxigênio, carbono e ferro. Lembrando que o ano-luz mede distância e não tempo. Na verdade, a Terra seria engolida por uma estrela ou Sol, e não um Sol cair sobre a Terra. Na verdade, eu não critico a mentalidade e o conhecimento daquela época. Minha crítica é sobre um Deus que sabia de todas as coisas, que é o médico dos médicos, mas que não sabia que aquele ponto brilhante que era observado era apenas um reflexo de uma estrela ou um sol que estava a trilhões de quilômetros de distância da Terra. Observe que esse pensamento é um pensamento de um terraplanista. Essa concepção de uma estrela cair na Terra se encaixa perfeitamente em uma visão de um terraplanista, ou seja, de uma Terra plana. Porque, na visão do terraplanista da época, a Terra era plana, onde existia um domo, que entre a Terra e o domo ficaria o céu e as estrelas, onde as estrelas ficariam penduradas, por isso que a visão de que as estrelas iriam cair sobre a Terra, porque na visão deles as estrelas ficavam penduradas na direção da Terra. É como se eu pegasse várias estrelas e colocasse elas penduradas no forro da casa. Então, como é que você vai acreditar que existiu um Messias poderoso que sabia de todas as coisas, que ressuscitou mortos e fez milagres, que ele não sabia de nada sobre o universo, como funcionava a dinâmica do universo, onde não sabia que um ponto brilhante daquele, não sabia que era apenas um reflexo de uma estrela que viaja ano-luz. Na verdade, Jesus nenhum falou nada e escreveu nada. Foram as pessoas que falaram e escreveram por ele. Tudo que existe na Bíblia são criações e concepções humanas. São teologias e mitologias. O Jesus da Bíblia só é apenas um personagem fictício e teológico. É o Jesus da fé, apenas isso, onde só existe dentro de um livro. Por isso que no mundo da realidade, milagres não acontecem, mortos não ressuscitam e Jesus nenhum aparece. E outra, os componentes de narrativas que existem dentro da Bíblia não foram escritos para nós, e sim para a cultura e para o povo das épocas que as narrativas foram passadas e escritas em papiros ou pergaminhos. Por isso que a Bíblia causa um grande choque cultural quando tentam colocar ela em prática no nosso contexto atual, porque suas narrativas é de uma cultura totalmente diferente da nossa, de pensamentos retrógrados e primitivos, onde acreditavam que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno dela. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!